O pão engorda? É assim, nós, desde logo, se fosse para dizer que é verdade ou falso, eu dizia que era falso. Não é? Dizia que é falso porquê? Porque o pão é um alimento essencial para a nossa saúde. É um bom fornecedor de hidratos de carbono, que é uma energia, ainda para mais sobre a forma de amido, que é muito bem tolerada por nós, seres humanos. A máquina a trabalhar. Claro. Muitas vezes o problema é o que está no pão. E muitas das vezes também o pão. Porque há uma grande panóplia de pães. Melhor ideia será nós consumirmos pão que seja um pão de mistura, deixar os outros que de resto, pão branco e tudo. Exato, todos os pães que são doces ou que têm ingredientes no seu interior que não interessam, e o pão é o pão. O acompanhamento que nós vamos colocar no pão será só para dar uma pequena nota de prazer, mas se for o pão sozinho com ele mesmo, será a melhor opção. É evidente que um pão tem um valor energético como o resto de todos os alimentos, mas nós precisamos de energia para a nossa vida. Sim, porque a ideia de cortar tudo, quer dizer, a máquina não funciona não funciona sem a nossa... Isto como o carro não funciona sem combustível, nós também não. Sem dúvida nenhuma. Devemos cortar o glúten da alimentação? Só deve Antes cortar... do glúten exatamente, agora, e agora até há dietas sem glúten como se fossem a resolução dos problemas da humanidade. Só deve cortar o glúten quem tem problemas com o glúten. Dito de outra forma, os doentes celíacos que têm intolerância ao glúten, o glúten é uma proteína. Convém que esteja em casa que perceba. Ou seja, quem não é intolerante não tem que a cortar. Não tem que a cortar. Não é? Há quem tenha sensibilidade. Portanto, isto para que se perceba que é uma matéria importante. Glúten é uma proteína. Proteína é essa que está em determinados cereais, desde logo trigo, centeio, cevada e aveia. Portanto, alimentos que utilizam estes cereais têm glúten na sua constituição. Quem tem intolerância ao glúten não pode consumir, mas esses sabem. Porque é uma doença que é detectada e é seguida em ambiente. Se não estiver devidamente acompanhada, sim, não é? Até porque é arrasado o epitélio intestinal e, portanto, é uma doença que é seguida em ambiente hospitalar. E, portanto, quem é doente celíaco sabe que o é. Depois nós podemos ter não uma intolerância ao glúten, mas alguma sensibilidade. E, portanto, quem tem mal-estar, quem come estes alimentos tem glúten, que fica com distensão abdominal, com muitos gases, com diarreia, pode tentar experimentar retirar e ver o que é que sente. Se retirar e se sentir bem, poderá continuar. Agora, as outras pessoas, não. Porque o glúten, lá está, faz parte de alimentos, é uma proteína que faz parte de alimentos essenciais para a nossa vida, que são os cereais. Alexandra, realmente, às vezes dou por mim a pensar como também na questão da alimentação se vive em modas. De repente fizeram do glúten um bicho-papão e toda a gente foge do glúten como se toda a gente tivesse alergia ao glúten. Quer dizer, há pessoas que têm alergia, mas eu, por exemplo, não tenho alergia nenhuma ao glúten, posso comer glúten à vontade, não faz diferença nenhuma. Mas também temos que estar devidamente informados para não cortar aquilo que afinal que é não nos faz essencial, mal. que não nos faz mal e que até é essencial e que facilita o nosso dia alimentar. Portanto, quem não tem sensação de mal-estar com a massa, com o pão, porque a maior parte do pão é feito ou com trigo ou com centeio, não é? Com exceção do pão de milho, pouco pão nós temos ao dispor sem glúten e, portanto, quem não se sente mal com estes alimentos, não retire o glúten da sua alimentação. Devemos comer fruta antes das refeições. Isto eu ouço há anos. É assim, tanto faz, antes como durante, como no final da refeição. Eu já me habituei, já me desabituei depois. Mas se gosta de comer antes e se lhe sabe bem comer antes, Fátima, por que não? Se gosta de comer durante, na salada ou no prato, por que não? Se gosta de comer no fim, se não consegue terminar a refeição, eu sou o caso de pessoa, e quem me conhece e está a ouvir, sabe que sou essa, eu não termino a refeição sem uma peça de fruta. Assim é que está terminada e assim é que me sabe bem. Se me dissessem que tinha que excluir a fruta da refeição... Parece que lhe faltava ali qualquer coisa. E, portanto, a fruta é importantíssima. Deve ser comida no nosso dia alimentar, tanto faz ser nestas refeições principais como nas outras refeições. No que diz respeito a fruta e legumes, no seu conjunto, deve haver 5 porções no mínimo, 5 porções, e no que diz respeito a fruta, 3 a 5, consoante a nossa vida, os nossos gastos energéticos. Portanto, cada um faça como quiser e como lhe souber bem e como se sentir bem. Porque realmente a alimentação tem esta coisa, ela deve ser mesmo individualizada. Porque aquilo com que a Alexandra se sente bem pode ser aquilo que eu não me sinto assim tão bem. E neste sentido é mesmo isso, a Fátima acabou de dizer, que lhe sabe bem comer a fruta. Ou antes, ou misturado na salada, que é uma coisa que eu gosto. E tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Algumas pessoas referem que a comer antes da refeição, de alguma maneira, lhe diminui a voracidade para a refeição. Eu
no meu caso em concreto, consigo isso com a sopa. A sopa é muito saciante e, portanto, Exatamente. um prato de sopa, para mim, no início da refeição, cai-me lindamente. Tenho alguma sensibilidade em termos gástricos e, portanto, cai-me lindamente. Portanto, nós, para além de... a alimentação é uma ciência, a nutrição é uma ciência. Portanto, para além de termos que respeitar aquilo que a investigação científica nos diz neste sentido, também temos que respeitar aquilo que são os sinais que o nosso organismo nos dá e o nosso bem-estar, o nosso prazer. Eu acho que isso é uma coisa para a qual as pessoas têm que despertar. É porque o corpo diz-nos quase tudo. Sim, temos que É estar questão de atentos. estar... Exatamente. Estar É atentos. só estarmos atentos. Ele diz, não me Exatamente. des mais isto, ou não me des Depois isto a ter esta algumas hora. pistas importantes. E algumas pistas importantes, eu digo muitas das vezes que a pista imensamente importante é nós termos o controle do peso, termos uma balança e já agora um calçado confortável para darmos uns bons passeios. Não é? Estas duas coisas são importantes e depois sentirmos com energia e bem-estar ao longo do nosso Ao longo dia. do nosso dia. À noite devemos evitar hidratos de carbono. Eu diria que não. Eu diria que não. Eu também. Eu diria que não, de todo. Até se tivéssemos que dizer alguma coisa, dizíamos o contrário. Portanto, não há nenhuma evidência científica nesse sentido, de retirar os hidratos de carbono à noite. Até há alguns estudos que dizem que é uma altura interessante para o seu consumo. Nós também sabemos que muitas pessoas que os excluem à noite, até para uma gestão do seu peso, para controlar o peso, para fazer dieta, resulta bem. Às vezes estas pequenas muletas para algumas pessoas são importantes para terem estímulo para o necessário controle de peso, mas que não há nenhuma verdade à volta da retirada dos hidratos de carbono à noite, não.